Eu vou falar sobre gentrificação, né, que é um tema que está muito em voga hoje em dia e muita gente ouve falar sobre isso. E antes disso, eu queria contar um pouquinho como que eu entrei em contato com o que é gentrificação, como eu entrei em contato com esse conceito, né? Então eu vou ter que voltar só um pouquinho, mas eu prometo que eu vou ser rápido aqui na minha trajetória. Eu vou voltar para falar um pouquinho de quando eu saí da minha graduação, né? Eu fiz graduação de publicidade, mas eu saí com uma vontade e um desejo acadêmico diferente do que estudar só comunicação. Eu estava obcecado pela ideia de como que as pessoas se relacionam com espaços, né? O que faz as pessoas irem para um espaço, ficarem dentro de um espaço e se relacionarem com ele? Então eu comecei a procurar, a partir daí, exemplos em São Paulo de ruas, de espaços que tivessem uma relação interessante. E aí eu me deparei com uma rua antiga conhecida minha, que era a Rua Augusta, né? Que tinha uma relação diferente, né? Inicialmente, o que me interessava na Rua Augusta era isso, né? A brincadeira que é a festa, né? Na verdade, tipo assim, por motivos não acadêmicos, eu interessava também pela rua, mas existiam várias outras coisas acadêmicas ali que eu achava muito interessante e legal de conversar, né? A primeira coisa, até ali o exemplo do Bar do Netão, ele mostra muito isso, é o como as pessoas em uma cidade onde a hegemonia do espaço privado prevalecia, principalmente no lazer, você tinha uma rua onde as pessoas se divertiam no espaço, elas se divertiam no espaço público, né? As pessoas normalmente falavam assim, eu estou indo à Rua Augusta, eu não estou indo para aquela balada dentro da Rua Augusta ou aquele espaço dentro dali. Eu estou indo para me divertir na rua. E elas ficavam na calçada, ocupando aquele espaço, se apropriando daquele espaço de uma forma diferente, né? O segundo ponto, que também dá para ver ali, mas andando pela Rua Augusta vocês vão ver muito mais, era a heterogeneidade daquele espaço, né? Não era só um tipo de pessoa que existia ali naquela rua, mas você via de diversos tipos. Desde o executivo curtindo o happy hour dele ali, até a prostituta trabalhando à noite, né? Desde o jovem hipster ali no bar do Netão, por exemplo, aqui curtindo, até você via um mendigo, ou mesmo gays, skinheads, todos convivendo ali dentro daquele espaço. Não necessariamente de uma forma sempre boa, mas eles estavam convivendo e existindo naquele espaço, né? E o terceiro ponto era a própria característica arquitetônica e espacial dessa rua, né? Ela era uma profusão de arquitetura, ela tinha tanto desde prédios antigos e uma arquitetura bem antiga, até prédios novos, prédios que a gente nunca prestou atenção, né, ali. Então ela era essa grande profusão arquitetônica e de espaços, né? Até como quando o Máximo Canevati, um antropólogo, veio para o Brasil e olhou e veio analisar São Paulo, ele falou da rua e falou, gente, essa é a expressão mais pura e suja do que é São Paulo, né? Você tinha um sincretismo de coisas e diversas coisas acontecendo ali que davam essa característica para elas. Aí pronto, né? Eu achei o meu tema de mestrado. Era isso que eu queria entender. Eu queria entender o porquê que essas características, o porquê que aquelas pessoas iam para aquela rua e faziam essas características que eu tanto valorizava dentro dessa rua. Só que o que aconteceu? Ao longo do tempo em que entrei no mestrado na FAO para poder entender mais isso, quando eu comecei a me aprofundar nesse assunto, eu percebi que muitas dessas características que eu valorizava na rua, elas estavam se perdendo ao longo do tempo. Muitas dessas coisas que eu contei para vocês que me interessava nelas estavam acabando, né? Eu vou contar um pouquinho do que essas coisas estavam acabando para a gente chegar depois nesse conceito que eu quero apresentar. A primeira coisa é o próprio espaço estava mudando, né? Com a mancha do lazer noturno a partir de 2005, que se intensifica lá, a gente começa a ver uma valorização do espaço imobiliário. O valor do aluguel sobe, os serviços começam a ser substituídos e direcionados para uma outra pessoa, e o próprio espaço mesmo, a própria casa, os casarões que existiam lá, ou o prédio que existia lá, começam a ser trocados e substituídos por uma outra forma de ocupação. Um exemplo claro disso é esse casarão na Dona Antônia de Queiroz, que é do Major Antônio Telles, de 1903. Né? Ele entrou num processo de tombamento, mas acabou não sendo tombado, e ali, por volta de 2011, 2012, ele foi destruído e deu origem a um prédio residencial, né, que tinha essa promessa de estar numa rua super multicultural, mas trazia a grande maioria dos serviços para dentro dele. Você não precisava nem sair para comer, porque você tinha sua varanda gourmet ali dentro. Né? Então, você tinha esse tipo de ocupação. E uma outra coisa interessante, até o próprio Vegas, né, que era das casas noturnas que chamou a atenção para lá e que as pessoas começaram a frequentar a rua até a partir dessa casa noturna, fechou por causa da especulação imobiliária. Até o próprio Facundo Guerra, quando ele fez o post de fechamento do Guerra, ele sinalizou isso,
que ele teve que sair, o Vegas teve que sair da Rua Augusta porque estava muito caro e essa cidade de São Paulo ela não comporta esses estabelecimentos menores e sempre tem essa lógica imobiliária, milionária aí que acontece, né? Mas isso é bem engraçado, porque até o próprio estabelecimento que trouxe essa elite, trouxe essa classe média alta para a rua, acabou também fechando por conta disso. O outro caso é a questão da heterogeneidade. Eu trouxe aqui um exemplo engraçado para falar um pouquinho sobre isso, mas é a questão de como que cada vez mais a gente estava tornando a rua muito mais homogênea, né? As pessoas com menor aval social ou de classe social menor estavam saindo da rua, né? E falando da prostituta, que era um símbolo da Rua Augusta muito forte, muito dessa atração que era a rua, se dava por conta dessa prostituição na rua que tinha lá, esse clima que a gente tinha ali, ela também acabou saindo. E eu analisei no meu mestrado os anúncios e matérias jornalísticas a partir do jornal para entender como foram as mudanças. E eu acho que a Travesti Eduarda ela conta uma história para a gente do que aconteceu ali na rua com a questão da prostituição, né? Em 2001, ela anunciava ali, corpo modelo para pessoas de bom gosto, atendimento na Rua Augusta, né? Já em 2009, ela perdeu o corpo modelo, mas ela continua atendendo na Rua Augusta, né? Ali, ó, ela continua pessoas de bom gosto Rua Augusta Centro. O que aconteceu em 2009? Né, ó, a Travesti Eduarda, ela sai da Rua Augusta e vai para a próxima Rua Augusta e ainda sinaliza local com descrição, né, para ela. Por que aconteceu ali? No momento em que a rua começou a ficar muito mais lotada e cheia de gente frequentando, essa prostituta, que precisava da descrição para vender os seus serviços, as pessoas pararem ali, perdeu o seu lugar. Né? O cara não ia parar ali, o executivo não ia parar para pegar uma prostituta se o filho dele estava se divertindo na rua. Né? Então, o que acontece? Essas prostitutas começaram a sair da própria rua, ir para as localidades próximas a elas e depois, posteriormente, acabaram saindo como um completo. Né? E a história da Travesti Eduarda é um pouco dessa. Não sei onde ela está hoje, mas imagino que ela não deve estar ali perto da Rua Augusta, não. E agora, outra coisa, lembra daquela foto que eu trouxe, que era uma das coisas que mais me atraíam, que era o Bar do Netão ali, que era onde tinha aquelas festas na rua? Eu tirei uma foto, também ali no meu mestrado, do mesmo lugar, mais ou menos no mesmo horário, mesmo dia, para mostrar um pouco o que aconteceu com esse espaço. Né? Se antes a gente tinha um espaço onde as pessoas ficavam, na verdade, você tinha uma balada lá dentro, mas você também bebia na rua, e as pessoas ficavam na rua aproveitando, com a valorização imobiliária e com a construção desse prédio aqui, ó, que vocês estão vendo, sobe-se um muro gigante, destrói esse lugar, a rua fica mal iluminada e cada vez mais desértica. Né? Então você vê fica até mais difícil, por mais que está mais vazio, fica até mais perigoso, uma sensação de perigo muito maior que aconteceu. Né? Eu não sabia, mas nesse tempo todo que eu estava fazendo meu mestrado, que isso estava acontecendo quando eu tinha eleito, eu estava vendo um processo que era o processo de gentrificação. Né? E aí, quando eu conheci o termo, eu falei, nossa, isso explica muito o que está acontecendo. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês o que é essa gentrificação e o que aconteceu realmente com a Rua Augusta. Para falar sobre gentrificação, eu trouxe a primeira vez que o termo foi usado academicamente na história. Né? Foi pela Ruth Glass, em 64, que é uma socióloga inglesa, que ela explica o que é gentrificação e, em termos bem simples, o que ela fala, na verdade, o que aconteceu é a substituição de uma classe social mais favorecida, então os operários, por uma classe média alta naquele espaço. E num processo em que acabava sendo muito mais rápido. Em pouco tempo, então, aquele bairro operário virou um bairro de classe média alta. Então, o conceito da gentrificação é muito simples. É exatamente isso. É a substituição de pessoas de uma classe social normalmente menor ou com um aval social menor por outras normalmente de aval social maior e de uma classe superior. Mas atrás de um conceito simples, o que eu percebi é que existia uma teia de processos e uma complexidade muito maior. Né? O conceito é aparentemente simples, mas o que leva a ele é muito complicado. É uma teia de relações de pessoas, espaços, processos maiores que acabam originando a gentrificação. Eu acho que uma boa forma de tentar entender o que é a gentrificação, a metáfora, é quando a gente compara com um iceberg. Tá? O iceberg, a gente sempre vê a ponta. Né? A gente percebe que o iceberg está lá porque a gente vê aquela ponta em cima do mar. Mas embaixo dele tem um bloco de gelo muito maior. E é isso que torna o perigo maior desse iceberg. Né? Com a gentrificação é a mesma coisa. A gente só percebe a gentrificação quando a gente vê o prédio caindo. Né? A gente fala, putz, o local está gentrificado, olha isso, tiraram aquela casinha, ou aquele serviço que eu gostava está ali. Mas a gentrificação começou muito antes. Né? E ela é muito mais perigosa porque ela é uma teia de processos que aconteceram antes que a gente nem percebia, mas que estavam acontecendo.
E o perigo maior é que ela dá a sensação de que ela é natural, de que ela é uma coisa que acontece. É do capitalismo mesmo, isso acontece, isso é um processo de oferta e demanda que sempre acontece. E não é, né? A gentrificação, na verdade, é um processo que ele é feito por pessoas. Ele tem ações tanto ativas e conscientes, quanto ações inconscientes, que acontecem naquele espaço e fazem a expulsão daquelas pessoas daquele espaço, né? Uma outra coisa interessante da gentrificação é que ela não acontece só em São Paulo ou no Brasil. Ela acontece no mundo inteiro, e principalmente em cidades, onde a gente vê as disparidades sociais e as classes sociais disputando espaços, né? Até a disparidade social ela se reflete muito nessa luta mesmo por espaços qualificados perto do trabalho, espaços de lazer, e é por isso que as cidades globais acabam se tornando esse símbolo da gentrificação, né? Eu acho até que a palavra luta é uma palavra que explica muito bem o que é gentrificação, quando a gente vai tentar entender o conceito. A gentrificação, na verdade, ela é uma guerra fria que acontece por espaço, né? Onde a arma em que é usada é o acesso, né? Na verdade, restringindo o acesso de uma forma clara, por exemplo, colocando aquele muro ou destruindo aquele espaço, restringindo o acesso daquelas pessoas àquele espaço, ou de uma forma não tão clara e mais obscura, como, por exemplo, aumentando o valor da cerveja, aumentando o valor do imóvel, colocando um outro grupo de interesse dentro daquele espaço, colocando uma outra música para tocar que não necessariamente daquelas pessoas gostam. Isso você está, sim, gentrificando, né? Então, é um pouco isso que é gentrificação. E para a gente tentar entender o que tem embaixo do iceberg, eu trouxe 7 pontos importantes para a gente tentar desmistificar o que a gente ouve falar de gentrificação, acredita que é natural e não vê, tá? Então, eu vou falar deles bem rapidinho para vocês. O primeiro deles é que a gentrificação é, sim, uma ação consciente de expulsão e de limpeza social, né? Ela acontece, ela tem um órgão, uma pessoa, um organismo que está conscientemente tirando aquelas pessoas de lá, seja ele o governo, a imobiliária ou qualquer outro estabelecimento. Tá? A polícia, por exemplo, é um dos grandes agentes da gentrificação nesse sentido, né? E o que aconteceu na Praça Roosevelt eu acho bem emblemático por isso, né? Uma praça que foi reformada visando um novo público, visando uma revitalização, entre aspas, aí, daquela região. E aí, quando os skatistas começaram a utilizar aquela praça, eles foram expulsos pela polícia. Até o vídeo que saiu no YouTube fala muito sobre isso, né? Como esse conflito foi realmente agressivo, né? É um processo de você não pode estar nesse espaço. Esse espaço não é feito para você, né? O segundo ponto é que ela não é declarada. Ninguém fala, estou gentrificando aqui, agora é a hora da gentrificação, né? As pessoas, na verdade, disfarçam esse discurso de outros discursos mais aparentemente positivos, né? Então, você ouve muito termo revitalização, requalificação, reapropriação do espaço. E a pergunta que a gente tem que sempre fazer quando a gente vê esse termo, para ver se ele é real, é para quem? Revitalização para quem? Requalificação para quem? Porque, na grande maioria dos casos, com essa pergunta, a gente descobre que aquilo ali está mascarando um processo de gentrificação. Porque, por exemplo, no Porto Maravilha, a revitalização, a requalificação que foi feita lá, não é para as pessoas que moram em volta do Porto, ou que moram naquela região do Porto, ou que já frequentam ali. É pensando numa outra classe, num outro grupo social e um outro assunto de interesse. O terceiro ponto é que ela pode até valorizar o espaço no discurso, mas na prática ele destrói. Eu acho isso muito importante. Assim. O caso da Rua Augusta é bem claro com isso. Quando a Rua Augusta começa a virar esse centro multicultural, começa a chamar a atenção não só de São Paulo, do Brasil e do mundo, o que acontece é que os próprios estabelecimentos, e inclusive os empreendimentos imobiliários, começam a utilizar dessa característica multicultural, o hype aí da Rua Augusta, como um discurso. Só que quando eles vêm, eles acabam destruindo e entrando no lugar de muitos bares, serviços e coisas que faziam e deixavam heterogêneo aquela região, né? Então, quando você faz um prédio Augusta Hype, Hype Living, que fala que você vai morar no epicentro cultural e tira os estabelecimentos de lá e direciona isso só para uma elite que tem acesso a esse prédio, você está, sim, gentrificando. Por mais que você esteja valorizando a característica daquele espaço, no fim, você está destruindo aquela cultura. O quarto ponto é que o hype custa caro, né? Então, a apropriação de vanguardas artísticas, do jovem, de tudo isso que a gente vê em diversos lugares do mundo, por exemplo, Williamsburg, acabam sendo o primeiro passo para a elitização,
né? A elite, ela não vai, a classe média alta, normalmente, tradicionalmente, ela não entra num espaço mais pobre ou um espaço desvalorizado na opinião delas e apropria ele, né? A vanguarda artística, que tem um pouco menos de dinheiro, mas que procura espaços novos para se apropriar, ela acaba entrando, moldando o espaço a partir dos serviços e coisas voltadas para eles, e assim preparando o terreno ali para uma elitização. Então, é quase muito cruel quando a gente vê essa frase, artists used to live here, mas é exatamente isso, né? O artista entra e, no final, a gente acaba vendo um processo de até expulsão desse próprio núcleo artista e jovem. Uma outra coisa, que na Rua Augusta também é muito claro, mas no mundo inteiro acontece isso, é que o lazer urbano ele serve como um acelerador da gentrificação, né? Por quê? Porque se você for pensar, a questão imobiliária, ou quando eu vou trocar, por exemplo, vou destruir aquele prédio, colocar outro prédio, demora muito mais, pensando até em anos, em tempo. O lazer é muito mais orgânico, muito mais fluido e muito mais fácil de você mudar. Você mudar o preço da cerveja de um mês para outro, mudar o preço da balada para entrar de um mês para outro, é muito mais fácil, muito mais rápido do que você trocar as pessoas que existiam naquele espaço, você destruir aquele espaço e colocar outro em cima. Então, muito do lazer, isso é uma das coisas mais tristes assim, que eu ia vendo no mestrado, é que era isso, o lazer, a partir de 2005, até com a entrada do Vegas, acabou acelerando muito a gentrificação. E em 4 anos, em 5 anos, a gente já tinha uma rua completamente diferente, né? E no caso de Hackney, em Londres, por exemplo, 319% o valor do imóvel subiu naquela rua de 1999 até 2012, o que é um absurdo. O 6º ponto é que a gentrificação é também fruto de uma lógica de consumismo de espaço que a gente tem, né? A gente não se contenta em consumir somente aquele lazer, aquilo que atraiu a gente na rua. A gente quer fazer tudo nela, né? E a Rua Augusta era um exemplo disso. Eu quero ir desde o cabeleireiro ali, ó, no retrô, até comer a padaria inglesa que se instalou ali, comer meu pãozinho de manhã. Eu quero fazer tudo naquele espaço, né? E isso acaba aumentando a oferta, né, aumentando a demanda aí, para vir e poder ter um processo gentrificador acontecendo e uma elitização do espaço, porque você tem pessoas com muita vontade de fazer tudo dentro daquele espaço e consumir ele à exaustão. E o 7º ponto, último aqui que eu queria trazer, é que gentrificação não é uma coisa só de gente grande, aí, não é só uma coisa de imobiliária ou de governo, né? Somos todos gentrificadores, né? No momento em que eu vou na Rua Augusta e eu aceito pagar R$5 a mais, R$3 a mais numa cerveja, de entrar naquele lugar, de que eu quero morar naquele espaço super legal e multicultural perto do centro, mas aí eu vou lá e pago um aluguel que seria muito inacessível para outra classe, eu estou sendo gentrificador, tá? E aí que caiu a ficha, uma ficha muito triste para mim, que no momento em que eu fui tentar entender as características da Rua Augusta, porque eu gostava muito dela, e fui me aprofundar, eu me percebi como gentrificador, né? Fui eu que ajudei a acabar um pouco com aquela característica que eu gostava na Rua Augusta, e sem perceber, né? Só que o que mudou agora, eu acho que é isso que é o ponto importante, é que eu comecei a ter consciência, né? Eu comecei a perceber que aquele lazer que eu estava tendo, aquela frequência que eu estava fazendo naquela rua, foi prejudicial, sim, né? E o que eu começo a ver acontecendo no mundo todo é o nascimento de uma consciência mais coletiva. A gente começou a discutir gentrificação, começou a protestar contra a gentrificação e começou a perceber essa questão acontecendo. Claro que ela é muito mais difícil de combater do que só com o discurso. Mas eu acredito que com o discurso, quando a gente reflete sobre uma coisa, quando a gente percebe que a gente está fazendo uma coisa, a gente abre espaço para uma ação e para uma transformação. Então, o que eu queria acabar esse papo, essa conversa com vocês agora, é desse sonho mesmo. Como que a gente consegue apropriar de uma cultura diferente, se apropriar de um espaço que não necessariamente está feito para a gente, sem destruir aquela cultura que existia ali, sem destruir aquelas características que a gente tanto valorizava nesse espaço. E isso é uma coisa que, se eu tivesse a resposta, eu juro que eu falava, mas é uma coisa que eu queria trazer como discussão para a gente pensar daqui para frente. Obrigado.